Outra situação que eu coloquei aqui, os miomas. Os miomas preocupam muito a mulher. E na maioria das vezes, os miomas não causam muita coisa na gravidez, não. Porque na maioria das vezes são miomas pequenos, muitas vezes externos, que não vão dar consequência à mulher. O mioma que pode dar consequência é quando esse mioma é grande, ele distorce o útero, ele é interno ao útero, ele é no corno uterino, ou ele começa a crescer muito na gravidez e se degenera, que dá dor. Então, a questão dos miomas é importante a posição desses miomas, o tamanho desses miomas, né? Agora, conforme o tamanho do mioma, conforme a quantidade de mioma, às vezes é melhor tirar esses miomas antes da gravidez. Uma cirurgia chamada miomectomia. Isso às vezes diminui o risco que esses miomas podem trazer, como de abortamento, como de trabalho de parto prematuro e dor, principalmente dor, né? Aquela paciente que foi submetida à miomectomia precisa passar direitinho para o obstetra como que foi essa cirurgia. Porque muitas vezes, quando se faz a miomectomia, a parede do útero fica muito fina, fica uma parede muito fraca. E aí não se deve aguardar o parto, porque durante o trabalho de parto pode haver uma ruptura desse útero, porque aquela parede é uma parede que ficou fraca após a retirada do mioma. Então, é muito importante, quando fizer a miomectomia, perguntar como foi feita a cirurgia, o que sobrou do útero, e perguntar para aquele médico, doutor, eu posso ter parto normal pela cirurgia que o senhor fez? Ela fala assim, não, olha, realmente eu fiz aí, é melhor não ir para o parto normal, porque a gente sabe que o útero ficou fraco, que a parede ficou fraca. Então, essas são informações importantes para a gente. Coloquei aqui uma outra situação, que são as malformações uterinas, né? Coloquei mais para vocês saberem que o útero pode ter tudo isso aí que vocês estão vendo. E que conforme a malformação, vai dificultar muito a gravidez chegar ao termo. Ou vai dificultar engravidar. Mas tem situações que você pode melhorar a cavidade uterina com cirurgia. Então é muito importante ter, dentre os exames, daqueles que eu falei lá, pré-concepcionais, um bom ultrassom, bem feito, avaliando o seu útero. E se tiver dúvida que esse útero é alguma malformação, que suspeitou-se no ultrassom, fazer uma ressonância, que dá para avaliar perfeitamente como está essa situação da cavidade uterina. E, se necessário, até um exame chamado de estereoscopia, que olha a cavidade por dentro, se tiver algum septo, alguma situação, pode até corrigir cirurgicamente. O importante, então, é essa avaliação, porque nem todo útero é bonitinho como se pensa, né? Infelizmente, é um órgão que também tem suas malformações. Falar um pouquinho das patologias agora, né? Que envolvem o bebê. E uma das patologias, uma das situações é o cordão umbilical. Ele tem 2 artérias e uma veia. E existe uma situação, que vocês estão vendo aí na figura embaixo, que pode ter só uma artéria e uma veia. E esta é uma situação que, quando se identificada, as mulheres ficam muito estressadas. E, graças a Deus, na maioria das vezes, não causa grandes alterações do bebê. Não quer dizer que não tem que se atentar. Alguns bebês, nessas situações, acabam tendo uma diminuição do crescimento. Alguns bebês, o ritmo de crescimento diminui ao final. Alguns bebês podem diminuir a quantidade de líquido. Mas o que a gente vê, que na maioria das vezes, a gravidez vai até o termo sem nenhuma consequência maior. Agora, quando nós temos essas alterações do cordão, que são muitas vezes únicas, precisa pesquisar se também existem outros tipos de alterações no bebê. Aí é para mostrar para vocês como que é o cordão umbilical. Então, né, como eu disse para vocês, tem 2 artérias e uma veia. E em volta dessas artérias tem essa geleia que protege os vasos. Por que eu quis mostrar essa imagem para vocês? Porque existe outra situação do cordão, que é a tal circular de cordão, circular cervical do cordão, que estressa muito as mulheres, que é o cordão em volta do pescocinho do bebê. O bebê não respira pela boca dentro do útero, então não está enforcando o bebê.
o oxigênio e o alimento chega pelo cordão do bebê. Então, uma circular do bebê, uma circular frouxa, não vai causar nenhuma alteração e não vai mudar o tipo de parto, se você quer ter um parto normal. Agora, se tem dupla circular, se tem 3 circulares, aí muda a história. Mais uma importante avaliação ecográfica, identificação da situação que está o cordãozinho. Tá? Mas uma circular que é muito comum, o bebê enrola e desenrola o tempo todo dentro do útero, não é motivo para tanto estresse como a gente vê no consultório. Mas, é claro, se tiver uma circular, nós vamos nos atentar mais, principalmente durante o trabalho de parto. Mas a situação ela merece um cuidado maior quando nós temos 2 ou 3 voltas no pescocinho do bebê. Uma coisa muito importante para nós obstetras é o líquido amniótico. Vocês estão vendo aí uma imagem de ultrassom que tem o perfil de um bebê e tudo que está em preto aí acima do bebê é líquido amniótico. O líquido amniótico para nós ele é muito importante porque ele nos dá algumas informações. Então, por exemplo, se a mulher está com muito líquido, nós chamamos de polidrame, pode ser um sinal numa diabética, que, por exemplo, o diabetes não está bem controlado. Ou que esse bebê está tendo alguma alteração, por exemplo, alguma obstrução, ou alguma situação infecciosa. Então, polidrame precisa ser pesquisado. Né? Uma outra situação é o contrário. Quando nós temos o oligoâmio, que é pouco líquido, o líquido está diminuindo. Diminuindo por quê? Né? Diminuindo porque a placenta não está fornecendo a quantidade certa de nutrientes para o bebê, e o bebê não está urinando adequadamente, que o líquido é formado por urina, ele é formado por um pouquinho de excreção placentária, é formado por um pouquinho de células da pele, né? Mas dos grandes volumes do líquido amniótico é a urina do bebê. O bebê bebe, faz xixi, e vem pelo sangue, o sangue do bebê pelo cordão, e o bebê faz xixi. O líquido é muito importante para a formação do pulmão do bebê. Então, aquelas mulheres que rompem bolsa antes de 20 semanas é muito complicado, porque não tem líquido, e esse líquido não deixa haver expansão adequada do pulmão do bebê. Então, o líquido amniótico para nós é muito importante. Diminuição de líquido amniótico no final da gravidez é um sinal de que alguma coisa não está indo bem. Principalmente se a diminuição é muito, muito importante. Se não está tendo líquido, por exemplo, será que rompeu a bolsa? Ou será que não está tendo perfusão do bebê? Então, a avaliação de líquido para nós é muito importante. Por falar em romper bolsa, é uma outra situação que eu queria mostrar para vocês. Às vezes, as mulheres se preocupam muito com a bolsa rota. E tem que preocupar mesmo. Tá? Mas, não é porque rompeu a bolsa que o bebê tem que nascer. Se a bolsa rompeu e está na época do nascimento, é uma gestação de termo, então precisa realmente providenciar o controle e o acompanhamento do parto. Agora, às vezes a bolsa se rompe precocemente, nós chamamos de amenorrex prematura, ou seja, é antes do parto, e esse prematuro às vezes acontece com 32, 34 semanas. E o bebê não está maduro. Então, muitas vezes, se espera o bebê amadurecer o pulmão, a ganhar um pouquinho mais peso para se pensar no parto. Às vezes a situação fica 1 semana, 2, 3 semanas com a bolsa rota. É claro que isso é feito de forma hospitalar, com controle rigoroso da paciente, para ver se está tendo infecções, né? É claro que é uma situação especial, de muito cuidado, mas o que eu estou dizendo não é que rompeu a bolsa e tem que nascer imediatamente. Eu estou dizendo para vocês que a bolsa rota precisa ser avaliada, a situação de patologia que rompeu a bolsa, a idade estacional que rompeu a bolsa, a cor do líquido, né? Então, tudo isso, o local onde vai ter o parto, se tem uma estrutura adequada para receber um bebê, se for um bebê prematuro. Então, romper a bolsa não necessariamente é parto imediato. Depende muito da situação desse rompimento. Vamos falar um pouquinho das situações atípicas aí, né, que envolvem, de desvios que envolvem a gravidez. Uma das situações é a hiperemese, né?
hiperemese gravídica, ou seja, é a mulher que vomita muito. Vômito é uma coisa muito comum na gravidez, inclusive um dos sinais aí de que a mulher pode estar grávida, né? Mas ele tem que ser controlado. Algumas mulheres só vão melhorar se com o uso de medicamento endovenoso e reposição de eletrólitos. Então, se você está vomitando muito, esse vômito está te deixando fraca, você não está conseguindo caminhar, não está conseguindo sair da cama, tá errado. Então, precisa procurar um hospital, precisa ser hidratada, precisa receber eletrólitos, precisa receber, às vezes, antiemético endovenoso, às vezes precisa de uma avaliação psicológica, tem muitos fatores emocionais que causam isso, além dos hormonais, né? Precisa ter um controle alimentar adequado. Então, agora, se é um ou outro episódio de vômito, tem uns horários específicos, isso normalmente vai melhorar a partir do 4º mês de gravidez. Uma outra situação que eu queria falar para vocês é a gestação prolongada, né? A gravidez, ela normalmente se encerra em torno de 40 semanas. O bebê pode nascer um pouquinho antes, 37, 38 semanas, e ainda ser de termo, e pode nascer um pouquinho depois, 40 semanas e meia, 41 semanas, e nós chamamos de pós-data. Depende da universidade, a partir de 41 semanas, outras 42, outras a partir de 40. Essa idade, essa marcação está sendo muito discutida, essa discussão já iniciou na Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, em que se passou se elevou a idade gestacional, né? Aqui no país a gente considera de termo a partir de 37 semanas, mas já tem grupos bem fortes para considerar a partir de 38, 39 semanas, o termo, tá? E que 37, 38 seria um pré-termo. De qualquer forma, quando se calcula, vocês têm um obstetra lá que calcula aquela DPP, que é a data provável do parto, nós estamos calculando em torno de 40 semanas. Gestações a partir de 41 semanas e 3 dias, 42 semanas, conforme o protocolo da universidade, ou conforme o local, são gestações prolongadas, obviamente o risco é muito maior. Então, às vezes a paciente está aguardando o parto normal e esse aguardar tem um limite. Então, converse com o seu obstetra até aquele limite em que ele vai ficar seguro, que você vai ficar seguro com a atenção. E ao chegar ao limite, não necessariamente tem que ser cesariana, mas tem que se tomar atitude para que ocorra o nascimento. Tá? Da mesma forma, quando há interrupção da gravidez, a idade gestacional deve ser discutida com o obstetra. Muitas vezes a paciente quer aguardar mais, mas não vale a pena. Existem normas, existem protocolos para a interrupção da gravidez. Isso existe na hipertensão, isso existe no diabetes, isso existe no gemelar. Então, precisa saber como que está. Até que ponto é melhor o bebê estar dentro da barriga e até que ponto o bebê é melhor estar fora da barriga. Nós que fazemos obstetrícia, principalmente a gravidez de risco, nós trabalhamos no limiar. Se você espera muito, você pode ter consequências muito graves para o bebê intra-útero. Se você tira muito antes, esse bebê acaba indo para a UTI com consequências às vezes não boas. Então, o segredo, o que nos estressa, o que nos preocupa, e nossa anseio, nossa busca de a interrupção da gravidez no momento adequado. E isso vai ser decidido junto com você, com bom acompanhamento pré-natal e com informações que com certeza aquele que você escolheu para fazer o seu pré-natal deve buscar. A outra situação contrária é a questão do trabalho de parto prematuro, ou seja, a mulher que inicia o trabalho de parto antes do termo. Esta é uma situação que deve ser avisada ao obstetra, porque tem como a gente tentar bloquear o trabalho de parto prematuro. Existem substâncias, existem atitudes que nós vamos tomar com o intuito de bloquear as contrações. Não é para a mulher ter contrações dolorosas, ritmadas, ou seja, frequentes, antes do tempo, antes do termo, antes de 38 semanas, antes de 37 semanas. Não é para ter. Está tendo contração dolorosa, 32, 33, 30 semanas, 34.
a barriga está endurecendo o tempo todo, vai e volta, com dor, precisa avisar o obstetra. Tá? Agora, existe um tipo de contração, nós chamamos de contrações preparatórias para o parto, são contrações de Braxton-Hicks, que ocorrem sim a partir de 34, 35 semanas, às vezes até antes, mas são contrações que não são dolorosas, a barriga endurece de vez em quando. Porque elas não são frequentes. Tem uma agora, de tarde tem outra, aí à noite tem outra. Elas não têm ritmo e não são dolorosas. Se está acontecendo com dor, a barriga endurecer, com ritmo, e não está na época de ter o bebê, precisa avisar o obstetra.